Como triplicar o faturamento sem ter que aumentar, triplicar também a sua carga horária também? Teve uma situação que eu estava conversando com um profissional e ele me fez justamente essa afirmação, né? Como triplicar o faturamento sem ter que aumentar, triplicar também a sua carga horária também? Teve uma situação que eu estava conversando com um profissional e ele me fez justamente essa afirmação, né? Se eu for triplicar o meu faturamento, eu vou ter que triplicar a minha carga horária. E isso não é uma verdade absoluta. Vou te provar por que não é uma verdade absoluta. Nós, quanto profissionais da área da beleza, a gente passou muito tempo achando que só era possível aumentar o faturamento se eu trabalhasse mais horas. Só que você precisa ver alguns pontos cegos que você está cometendo, que você não está percebendo. E é muito normal profissionais da área da beleza cometer esses erros, tá? Por falta justamente de conhecimento. Eu também já cometi muitos desses erros antes de começar a estudar tudo isso, como que poderia realmente fazer essa diferença, antes de começar a aplicar justamente isso na minha carreira profissional, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal. Por isso que eu comprovo para você que existem uns pontos cegos que você precisa rever e que vai fazer muita diferença aí para você conseguir triplicar o seu faturamento. Primeira coisa que você precisa fazer se você quer realmente atingir essa meta. Ruth, quero triplicar o meu faturamento. Por onde eu começo? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Você vai ter que se dedicar para fazer isso. Você vai precisar parar e revisar toda a sua tabela de preço. Justamente isso. A sua precificação. Será que ela está correta? Será que você não está trabalhando com o preço errado, no sentido de que não está cobrindo justamente seus custos fixos, seus custos variáveis, seus impostos e também te deixando ali uma margem de lucro satisfatória? Você já parou para analisar também de cada serviço que você faz aí no seu ambiente de trabalho, qual é a margem de contribuição de cada serviço? Qual é o serviço que te traz mais margem de lucro? Qual é o serviço que você faz que te traz menos margem de lucro, porém é um serviço indispensável? Por quê? Porque ele te ajuda a trazer ali um fluxo de cliente. Eu chamo isso como o serviço imã. É aquele serviço que você não ganha tanta coisa com ele, mas ele é um imã que traz o cliente até você, justamente para você ter a oportunidade de vender um serviço com um valor maior para ele. Então, são todos esses pontos assim que você precisa ir fazendo o que, sabe? Um reajuste. É como se fosse cada parafusinho que você vai ali apertando, botando ele nivelado e juntos eles vão fazer assim, sabe? Uma harmonia que vai te trazer uma lucratividade satisfatória. É bem por aí. Outro ponto que você precisa analisar, profissional da área da beleza, para você triplicar o seu faturamento, muitas das vezes, você está se esforçando tanto. Nossa, eu trabalho tanto, 10, 15 horas por dia, e cadê o meu faturamento? Cadê o dinheiro? Não estou conseguindo nem pagar os compromissos mensais do meu negócio, os compromissos mensais da minha vida pessoal. Quem é que nunca se fez essa pergunta, essa indagação, né? Essa interrogação? O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu preciso aprender para que eu consiga mudar essa situação aqui do meu faturamento? E aí que está a questão. São os pontos cegos que te deixam justamente nesse ponto aí de frustração. O que está acontecendo com você? Um ponto muito importante que você tem que avaliar, que você tem que analisar, é que quando você não se atenta, quando você não tem ali estipulado qual é a minha meta de faturamento.
Sabe quando você começa o mês e você não fez a sua meta de faturamento? Você fica esperando assim, não, o que vier é lucro. Nossa, se eu conseguir atender para pagar a conta do mês está suficiente. É justamente esses pensamentos que são um pouco sabotadores do seu desenvolvimento. Por quê? Se você se contenta em só pagar as contas, você mandou uma mensagem para o seu cérebro de que eu pagando as contas está tudo bem. E geralmente nós somos seres autoprogramáveis, tá? Você programa sua mentalidade, você programa o seu padrão, sabe? Como que você vai reagir de acordo com as coisas, o seu padrão comportamental. Se eu tô mandando essa mensagem para o meu consciente, o meu inconsciente, o que eu vou fazer? Eu vou agir em direção justamente a esse objetivo. Só pagar as contas do mês está suficiente. Quando eu começo o meu mês com uma meta, tá? Alcançável. E aí você pode dizer assim, mas Ruth, meta alcançável, eu não acredito que eu consigo triplicar o meu faturamento. Por que você ainda trabalha com essa mentalidade? Porque você acha que isso é impossível. Porque você talvez nunca tenha feito isso. Talvez você nunca colocou isso como uma meta atingível. E é justamente essa mensagem que o teu cérebro te devolve. Isso é impossível. Nós nunca fizemos isso, tá? Eu quero que você entenda que existe uma conversa intrapessoal. Você com você mesmo. Existe dois eus de você. Um que realmente quer que você vá para frente, que você realmente realize, conquiste. E tem um outro eu de você que para te proteger, para poupar sua energia, o que ele faz por você? Ele diz assim, calma aí, nós nunca fizemos isso. Ou então ele responde assim, nossa, para você atingir essa meta, você vai se cansar muito. Vai ser muito difícil. Melhor você ficar aí onde você tá. Não vai para esse lado não, tá? Nem que seja uma conversa inconsciente, mas essa conversa está acontecendo dentro de você. E se você não dominar isso, se você não parar e pensar, qual é o meu eu que eu vou dar ouvido e vou realmente fazer com que ele faça o que tem que ser feito. Quando você toma essa postura, você domina o jogo, você está no controle. Quando você deixa o teu cérebro comandar você, ele sempre vai te sabotar. Sabe por quê? Porque o papel dele é te manter vivo, ele está aí para te manter vivo. E ele sempre vai jogar para o lado da economia de energia. Ele sempre vai puxar você para esse lado. Tanto é verdade que a gente tende sempre a pensar sempre o quê? Pro lado negativo das coisas. Já parou para analisar isso em você? Ai, será que isso vai dar certo? Ai, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Ai, eu tô com medo. Por quê? É a zona do terror. Eu costumo dizer que a zona do terror é aquela área que você sabe que precisa tomar uma atitude, você sabe que você tem que partir para ação, mas como que eu vou fazer isso? Ai, eu nunca fiz isso antes. O que vai ser de mim? Será que eu vou sobreviver? Isso tudo é mensagem que o teu cérebro está mandando para você. Só que você vai ter que dominar essa área. Profissional que triplica faturamento é profissional que realmente domina a sua voz interior. Aquela vozinha que diz assim, você não vai conseguir. Melhor você parar por aí. Isso é muito difícil, isso é muito complicado. Vai gastar muito tempo. Você vai ter que trabalhar mais para isso. Como que você vai fazer isso? Você nunca fez isso, como que você vai fazer isso agora? Sabe? Tudo isso está aí dentro da sua cabeça. E você precisa dominar isso. Eu teve 2 momentos muito principais que eu tive que dominar todas essas vozezinhas, sabe? Uma vez no Brasil e a outra vez aqui em Portugal. E é daí que nasce essa metodologia de triplicar o faturamento. Por quê? Foi justamente o que eu fiz para conseguir esse resultado. Tudo que você vai aplicar,
são métodos, né? São estratégias que eu apliquei, alunos meus já aplicaram. Eu tenho aluno que já conseguiu comprar carro quase à vista, tá? Conseguiu juntar-se grande parte do valor do carro e conseguiu comprar, que era um sonho da pessoa, não queria financiar, não queria entrar em consórcio, queria comprar o carro mesmo à vista e ela conseguiu. Eu digo que foi semi à vista porque o carro era 42 mil, ela conseguiu juntar logo assim, num período de semanas, ela conseguiu juntar, acho que foi 22 mil e ela parcelou só 20 mil. E ela conseguiu pagar as duas parcelas assim logo e quitou o carro. E foi assim, transformador. E essa profissional, ela sempre diz pra mim que ela não sabia que ela tinha essa força. Todos nós temos essa força. É porque ainda ninguém te falou como fazer, como usar essa força a seu favor, justamente para triplicar o seu faturamento. Por exemplo, é uma meta. E você precisa fazer isso. Primeiro ponto, revisar sua tabela de preço. Às vezes você está trabalhando aí com um preço que você já deveria ter mudado, muito tempo. Mas aí por que você não muda? Porque você tem medo. O medo está te paralisando. O medo está fazendo com que você não reaja, não parta para ação. E eu tô aqui para te ajudar a fazer esse caminho, tá? Para triplicar o seu faturamento, sem que você tenha que se matar de trabalhar, deixar lá o seu couro, né? Como diz lá no Brasil, um ditado popular. E você não precisa fazer tudo isso. Você pode sim aumentar seu faturamento, triplicar o seu faturamento aí, mas com as estratégias certas. E a primeira é essa. Você vai parar e analisar se a sua tabela de preço está realmente justa. Quando eu falo justa, está cobrindo seus custos e também te trazendo uma boa margem de lucro, sabe? Segundo passo é você avaliar quais são os serviços que têm uma margem de lucro maior. É uma margem de contribuição, né? Quando a gente fala assim na linguagem da contabilidade, é margem de contribuição. Quanto é que cada serviço que você oferece para os seus clientes estão te ajudando a ter uma margem de contribuição? E dentro desses serviços, quais são os que você precisa intensificar a publicidade desses serviços e quais que você não vai fazer isso porque você não está ganhando nada tanto para isso? São serviços que são complementares, mas que não vale a pena você investir tanto, tá? Então você precisa identificar isso. Aí você pode me dizer assim, mas Ruth, como que eu vou identificar qual é o serviço que está me trazendo mais margem de contribuição? Vamos lá o passo a passo. Um serviço que te traz mais margem de contribuição, a grosso modo, seria um serviço que assim, você tem um custo, né? Você paga por um custo menor e tem um lucro maior. Mas também você tem que levar em consideração o fator tempo. Quem aqui nunca ouviu dizer, né? Tempo é dinheiro. Para mim, tempo é vida. Eu não gosto de dizer, tempo é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é vitalidade. Você não tem como chegar no supermercado e falar assim, eu quero mais uns 30 dias de tempo. Ou você vai na padaria e vai chegar lá, eu quero mais 1 hora de tempo. Em nenhum lugar da face da terra você vai comprar seu tempo. E quantas coisas você pode viver em um período de tempo, não é mesmo? Você pode conquistar tanta coisa. Então, quando você, profissional, parar para analisar, eu quero que você reflita da seguinte forma. Esse serviço aqui, quanto tempo ele me consome da minha energia, do meu tempo, da minha vitalidade? E quanto tempo esse retorno financeiro ele vem através desse serviço? Porque pensa comigo, se eu estou fazendo um serviço que eu levo aí, 2 horas para fazer esse procedimento, e tem um serviço também que eu vou levar 2 horas também para fazer o procedimento, mas a diferença dos dois é que um eu tenho um lucro maior e o outro eu tenho um lucro menor. Aí eu te pergunto, se você leva o mesmo tempo para executar os 2 procedimentos, qual é o outro fator que você tem que levar em consideração? O lucro, tá? A margem de contribuição de cada serviço. Se eu tenho um serviço
dois serviços que levam o mesmo tempo da minha energia, o que vai fazer eu focar mais em um e menos em outro é a margem de contribuição de cada serviço. Então, quando eu começo a ver, nossa, eu preciso publicar mais esse serviço aqui, porque ele me traz um lucro maior dentro desse mesmo tempo e eu posso ali aumentar a minha margem de contribuição e aumentar o meu faturamento. São os pontos cegos, sabe, que eu estava dizendo para você no começo? Os pontos cegos, os parafusos frouxos que tá aí na sua carreira profissional que você precisa ir, apertando, sabe? Nossa, dá para melhorar isso aqui. Nossa, eu preciso revisar esse ponto. Que no final tudo faz sentido e tudo contribui para que você triplique o seu faturamento. Entendeu? Outro ponto importantíssimo. Quando eu entendo o que é despesa e o que é custo. Existe uma coisa que se chama despesa, existe uma coisa que se chama custo. Despesa e custo. Por exemplo, através de um serviço que eu executo, qual é o meu custo para poder exercer aquele procedimento, para poder fazer aquele procedimento na minha cliente? E quais são as despesas desse serviço? E aí eu tenho que levar em consideração a energia, se eu vou utilizar, a água, a quantidade de água, quantidade de produto, tudo isso eu preciso analisar, avaliar, para quê? Para que eu consiga enxugar ali, trabalhar de forma enxuta, mas que não venha prejudicar a qualidade do serviço. Porque vamos lá, vamos analisar uma coisa aqui. Não adianta nada você... eu preciso economizar, então eu vou comprar um produto para fazer esse procedimento mais barato, tá? Para eu conseguir economizar. Porém, o que vai acontecer? A qualidade do serviço vai sair igual ou inferior? Tá entendendo? Por exemplo, se você usava um produto que a cliente levava aí um tempo de 60, 90 dias para fazer manutenção, e aí você vai para economizar, troca de produto, compra um mais barato, mas a cliente tem que vir em 30 dias fazer manutenção. Você acha que essa cliente ela não vai perceber isso? Lógico que vai. E aí ela vai dizer, ela vai perceber que o seu serviço não está tendo mais a mesma qualidade. O que eu quero que você entenda é que às vezes você quer economizar em coisas que não são para você economizar. Porque vai te trazer no médio e longo prazo um efeito rebote que vai te prejudicar. E aí não vale a pena. Você sempre tem que entregar o máximo para o seu cliente. Se você disse que vai entregar 50, entrega 80 a 100, a nível de qualidade que eu estou dizendo. Você tem isso que faz parte do over delivery, né? E o encantamento do cliente. Porque ele vem com uma expectativa. E se você conseguir superar essa expectativa do seu cliente, ele vai sair dizendo assim, nossa, aquele profissional, aquele salão é impecável. Eu não esperava tanto, sabe? Por mais que não saia essa frase da boca dele, literalmente, mas a forma que ele vai te visualizar é essa. Nossa, eu não esperava que fosse ficar tão satisfeita. Nossa, eu não esperava esse resultado. Já ouviu essas frases dos seus clientes? É isso que ele está querendo dizer. Nossa, você me surpreendeu. Ele não vai dizer, nossa, você me encantou, sabe? É raro o cliente falar isso. Mas ele fala nas entrelinhas e você tem que pegar isso para você e falar, nossa, consegui encantar mais um cliente, sabe? E através daquele cliente que foi encantado por você, ele te traz outras pessoas também, porque tudo que é bom pra gente, a gente acaba, né, divulgando, né, de graça. Isso é incrível. Na área da beleza, eu acho isso uma das coisas mais incríveis que acontece. E aí o outro ponto que você precisa aprender ou colocar em prática, né? Tem muita gente que já sabe, mas falta colocar em prática ali todos os dias. Você precisa gerenciar o seu tempo, tá? Quando você trabalha naquela
zona de conforto, né, que eu costumo dizer. Ah, eu faço o meu horário, eu faço o meu tempo, eu trabalho aqui, eu já saí daquele salão para não ter ninguém no meu ouvido mandando eu acelerar e tudo mais. O que acontece com você? Você começa a acostumar os clientes assim e no médio e longo prazo isso vai te prejudicar. Porque aquele cliente ele vai começar a acostumar com aquele tempo. Se você, às vezes você até consegue, sabe, fazer o serviço com a mesma qualidade, mas em 30 minutos. Mas por você estar às vezes com pouco cliente, você está trabalhando no seu próprio ambiente, não tem ninguém ali te botando pressão, você entra na zona de conforto. E você acaba acostumando esse cliente mal, acaba acostumando o cliente nessa zona de conforto também. E aí, conforme vai passando o tempo e você vai aumentando o fluxo de cliente, você tem que acelerar para conseguir atender o máximo de cliente possível dentro da sua carga horária. E aí que começa o problema com o cliente, porque as clientes antigas vão começar a perceber ou começar a dizer que você agora faz tudo na correria, você agora faz tudo na pressa e vai colocar em xeque a qualidade do seu serviço. Então é muito importante, profissional, que você vá, sabe, apertando aí esses parafusos, vai enxergando esses pontos cegos para não sabotar sua própria carreira profissional, tá bom? Comece sempre outra estratégia para triplicar o seu faturamento. Toda vez que você for fazer um procedimento em um cliente, você precisa cronometrar. Como que você vai fazer isso? Você vai parar e pensar. Digamos que você é uma profissional manicure. Quanto tempo você leva para fazer uma unha? Se você começou a cronometrar e você percebeu que você leva ali 40 minutos, a sua próxima cliente você tem que colocar como objetivo para você alcançar, essa próxima cliente eu vou fazer em 35 minutos. Se você conseguir diminuir 5 minutinhos, sabe, em cada cliente, e você conseguir manter a qualidade, você vai estar exercitando o seu cérebro para estar ali entregando um serviço de qualidade para suas clientes, mas com um tempo muito ágil. Onde eu aprendi isso? Há uns anos atrás eu trabalhei lá no Unha Express, lá no centro de Niterói. E foi lá que eu aprendi isso. Por quê? O nome já fala, né? Unha Express. Lá eu aprendi a fazer uma mão inteira pintada de vermelho em 30 minutos. Cuticulada, pintada, tudo. Limpo já, os cantinhos, tudo. 30 minutos. E aí, se você começar a praticar isso, você consegue. Imagina você ter condições de otimizar o seu tempo. Você vai conseguir, numa carga horária menor, talvez, se você trabalha hoje 10 horas, você vai conseguir trabalhar as 8 horas de trabalho, mas atingindo, sabe, o mesmo número de atendimentos que você fazia em 10 horas. Pare e analisa comigo. Se cada dia você conseguir economizar da sua carga horária 2 horas, você já parou para analisar o que dá para fazer em 2 horas? Vamos lá. Você conseguiria ir para uma academia, fazer exercício físico. Você conseguiria, talvez, se você não quer fazer, mais 1 hora de descanso. Você conseguiria aplicar essa outra hora para ler, para estudar, para se capacitar ainda mais, para entregar um serviço de maior valor para o seu cliente. Você está vendo que às vezes a gente quer focar no muito, né? Eu precisava de mais umas 5 horas para descansar mais. Mas você pode imaginar que se você otimizar o seu tempo de trabalho, você vai conseguir ali encurtar 1 hora, 2 horas a mais. E o que você vai fazer com esse tempo? Vamos lá, a minha proposta para você é você diminuir o tempo de atendimento e conseguir ganhar mais. Olha que legal, olha que incrível. Aí você pode dizer, mas será que eu vou conseguir? Vai. Desde o momento que você colocar isso como uma meta a ser atingida. Qual seria? Diminuir o meu tempo de atendimento, mas ao mesmo tempo, né, fazendo toda a revisão da minha tabela de preço
e também cronometrando o meu tempo de execução de cada procedimento. Quando você começa a colocar isso bem claro na sua mentalidade, você vai começar a perceber o quanto de tempo que você gastou inutilmente com coisas que, assim, não te trouxeram grandes resultados. E às vezes a gente não tem essa clareza. Quando a gente começa a ter clareza nas coisas, é onde a gente começa a mudar nossos resultados. Então eu te pergunto, se você tiver mais 2 horas por dia, assim, livre, o que você faria nessas 2 horas? Beleza. Outra pergunta que eu quero te fazer. Se você tiver mais 30% no seu faturamento, o que você faria com esse valor? Com esse dinheiro a mais, sabe? No seu faturamento. O que você faria? Iria investir mais em treinamento? Você iria investir mais em você, tá? Na sua qualidade de vida, para fazer exercício físico, para poder comer melhor, para poder, não sei, passear, viajar. O que você faria? Porque quando você começa, preste atenção nisso. Quando você começa, se a cada dia você diminuir 1 hora, 2 horas do seu atendimento e começar a aumentar seu faturamento, você imagina no final do ano o que você poderia fazer com todas essas economias, tanto em tempo quanto em dinheiro. Você poderia viajar com a sua família? Você poderia investir em um bem material que você deseja? O que você poderia fazer a mais, sabe? Então, profissional, quanto que você você precisa ter a meta de número de clientes. Quantos clientes você vai atender mensalmente? Quantos clientes você tem, assim, a capacidade no sentido de tempo, né? Você não é uma máquina, você tem que parar para comer, você tem que parar para ir ao banheiro, você tem que parar para beber água. Dentro dessa sua estrutura, né, possível, quantos atendimentos você consegue fazer diariamente, semanalmente, sabe? E mensalmente. Você precisa ter isso muito bem claro. Através dessa clareza, você vai conseguir fazer o quê? Criar estratégias de marketing para atrair esse número de pessoas, para estarem justamente ali sendo atendidas por você. Então vamos lá, não adianta nada eu fazer estratégia de marketing, fazer o tráfego pago, o tráfego orgânico, trazer aquelas pessoas, mas qual é a sua capacidade de atendimento? E outra coisa, qual é o número de horas que você vai trabalhar diariamente? Você tem um limite. Aqui nessa terra a gente tem um limite de horas, a gente tem só 24 horas por dia para quê? Para se divertir, para trabalhar, para ser mãe, para ser esposa, para ser filha, para ser amiga, tá? São vários papéis que nós, profissionais da área da beleza, desenvolvemos, que quando você não está atento a isso, você vai deixar a desejar em alguma área. Dependendo da área que você deixa a desejar, você pode ter grandes perdas na sua vida. Imagina, eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu já vi no mercado da beleza, por profissionais que trabalharam comigo e tudo, e por, às vezes, alunos que falam comigo. Teve já pessoas que se separaram dos seus parceiros porque a pessoa só trabalhava, não tinha tempo para o relacionamento. Ou então teve pessoas que tiveram problemas sérios com seus filhos porque não tinha tempo para dar atenção para o filho. Imagina, você trabalhar tanto e aí chega em casa, você quer fazer o quê? Descansar. Você não tem mais energia para brincar com o filho, para sair com o filho, vamos se divertir, filho, vamos fazer alguma coisa. Você não tem energia para isso. E muitas das vezes você tem que fazer o quê? Os trabalhos domésticos. Você tem que dar conta. Tem que dar conta da casa, tem que dar conta do filho, tem que dar conta da comida, tem que dar conta da roupa. É muita coisa, é muita coisa. E quando o profissional não sabe gerenciar o seu tempo e ter essa clareza, né? Na minha capacidade, assim, tecnicamente falando, quantos clientes eu consigo atender diariamente? Se eu tenho essa clareza, olha, eu consigo fazer 5 atendimentos. Ok, então agora eu vou partir para o marketing,
porque eu preciso preencher a minha agenda para fazer exatamente atingir essa minha meta de cliente, essa minha meta de faturamento. E quando eu começo a reajustar tudo isso, quando eu começo a ter clareza para onde eu estou indo e o que eu preciso alinhar para chegar nesse objetivo, fica muito mais tranquilo, porque eu tenho agora a visão. Eu não estou mais no escuro, sem saber o que fazer. Agora eu já sei. São duas coisas profissionais que você precisa ter muita clareza na sua vida e na sua área profissional. A primeira é aonde você está. Qual é o ponto de partida que você está? E a segunda é aonde você quer chegar. Você quer ir para onde? Para onde você quer ir? Você quer ter um salão maior? Você quer montar uma equipe? Você quer montar talvez o seu próprio salão? O que você quer fazer? Ruth, eu quero ter uma carreira internacional, eu quero viajar, quero ir para outro país trabalhar. Ok, você pode o que você quiser e você tem potencial para realizar o que você quiser, desde o momento que você comece a trabalhar isso e a estruturar, sabe? Ponto a ponto. Vamos lá, para você correr 100 metros, o que você precisa fazer aqui, né, dar o primeiro passo, é a mesma coisa. Para você triplicar o seu faturamento sem ter que triplicar sua carga horária de trabalho, você precisa dar esses passos, sabe? Estruturar isso. Eu preciso saber revisar a minha tabela de preço, eu preciso realmente saber qual é a minha meta de faturamento. Tem muita dificuldade nos profissionais da área da beleza, que muitos não têm nem clareza do quanto que estão faturando hoje. Às vezes tem profissionais que vêm fazer mentoria comigo, que eu pergunto, né? Qual foi seu último faturamento? Quanto que foi? Ele não sabe dizer. Ele não sabe. Ele não sabe dizer, olha, eu estou faturando X valor. Não sabe. Por quê? Porque ele ainda não controla o seu faturamento. E isso é um problema muito grave, muito grande. Porque se eu não sei, né, da onde eu estou saindo, fica muito difícil eu saber o que falta para eu chegar onde eu quero, sabe? Então vamos lá, para eu saber quanto eu quero triplicar meu faturamento. Muito bom. Mas e agora? Quanto você está faturando agora? Porque aí você vai ter que saber qual é a margem, né, que você precisa aumentar para poder triplicar esse faturamento. Quanto que eu preciso faturar mais? Depois que eu sei quanto que eu preciso faturar mais, o que eu vou ter que aqui revisar, reformular, que vai me ajudar a chegar na minha meta final, que é triplicar o meu faturamento. Quantas clientes a mais eu vou precisar atender diariamente, semanalmente e mensalmente, para atingir essa meta de faturamento triplicado? Quantas horas de trabalho eu vou ter que trabalhar? Tá vendo? A gente começa a trazer clareza, né? Qual vai ser o meu custo, as minhas despesas, sabe? Aí vem esse fator. O que eu posso enxugar que vai me ajudar a chegar no meu objetivo, que é triplicar esse faturamento? Aonde que eu posso ajustar? O que eu posso aqui reformular? Às vezes é a forma de você comprar produto. Será que o seu fornecedor, ele está te oferecendo um produto com um preço que é bem competitivo ou não? Ou é a facilidade no pagamento que te faz ali manter esse relacionamento com esse fornecedor? E aí eu te pergunto, será que dá para mudar de fornecedor? Será que dá para comprar o mesmo produto de uma forma mais enxuta? Será? Outra coisa, são os pequenos parafusos agora. Você serve cafezinho para o seu cliente, é o quê? É copo descartável? Eu comecei a enxugar essas coisas, sabe? Ao invés de ser copo descartável, eu gosto, né, de tomar café em xícara. Eu prefiro muito mais e além de economizar no salão, fica muito mais chique, né? Que depois você vai lá e lava a xícara, pronto.
E se você for ver quantos copos descartáveis eu vou ter que comprar para servir água e cafezinho para os meus clientes. E às vezes você pode trocar o copo descartável da água pelo copo de vidro. Aí você pode dizer assim, Ruth, mas aí eu vou estar gastando água, vou estar gastando sabão. E se você contabilizar, eu já fiz essa conta, tá? De quanto que eu estava investindo na água e no sabão, gente, sai menos do que o preço do copo descartável. Isso eu posso te garantir, tá? Posso te garantir. Então, às vezes, você vai trocar as pequenas coisas que no longo prazo, no médio prazo, vai te trazer, assim, uma grande diferença. Outra dica para a gente fechar aqui, tá? Essa forma de como triplicar o faturamento sem ter que trabalhar mais. A receita é enxugar o seu custo e suas despesas, tá? Aumentar o número de cliente, tá bom? E para isso você vai ter que divulgar mais seu serviço, ter mais estratégia de marketing e também realmente assim ter essa média, né? Poxa, quanto que eu vou ter que trazer de clientes novos? Aonde que eu posso investir? Porque muitas das vezes você não investe no marketing, que é uma coisa que vai te trazer um retorno muito grande, porque o seu faturamento está mal administrado. Você está dando mais para um lado que não te traz tanto retorno. Por exemplo, se você investisse a diferença dos copos descartáveis, né, de alguns produtos de limpeza, se você pegasse essa diferença e investisse lá no marketing, olha a diferença que vai fazer para você estar atraindo mais clientes. E quando você atrai mais clientes, você aumenta a probabilidade de aumentar seu faturamento. Porque isso, cliente novo tem que chegar sempre, tá? Sempre tem que estar chegando cliente. Da mesma forma que vai, tem que chegar. E você tem que estar muito atento a tudo isso. Então, gente, é possível sim triplicar seu faturamento sem ter que triplicar sua carga horária. É possível. Só que você precisa fazer da forma certa, com as estruturas certas, com as estratégias certas, porque com certeza vai fazer grande diferença, não só no seu bolso, tá? Não é só dinheiro, é qualidade de vida. Tudo isso é qualidade de vida. Não adianta nada você se matar para ter um faturamento grande, triplicado, e você perder o vínculo com as pessoas que você mais ama nesse mundo. Para mim não vale a pena, tá? E é isso que eu quero trazer para você. O que realmente faz sentido para você? Enquanto a gente viver nessa terra, a gente precisa ter dinheiro. Enquanto a gente viver aqui, a gente tem que administrar o nosso dinheiro. E aí eu te pergunto, você quer triplicar seu faturamento para quê? Eu, quando fiz essa pergunta para mim, a minha resposta foi, eu quero ter liberdade. Eu quero ter liberdade de brincar com meu filho, de descansar, de fazer coisas que eu também gosto, sabe? Coisas que eu gosto de fazer, que muitas das vezes, por estar tanto tempo trabalhando, eu não tinha tempo de fazer essas coisas que alimentam a alma também. E aí eu comecei a ver assim, não, tem alguma coisa errada, eu preciso rever isso. E para mim, a mensagem que vem é, por que você quer triplicar seu faturamento? E para mim, é justamente isso, porque eu quero ter mais liberdade. Eu quero ter liberdade de viver, eu quero ter mais qualidade de vida. E assim, eu tenho certeza que isso me torna mais feliz. E é isso que eu quero trazer para você. Essa sensação de felicidade, de qualidade de vida, de você viver com as pessoas que você mais ama enquanto você pode, sabe? E não ficar sendo escravo do dinheiro. Não correr atrás do dinheiro porque senão, sabe, você não consegue. E quando você muda sua mentalidade, tudo transforma, sabe? Você começa realmente a ver que o dinheiro que tem que vir atrás de você, por quê? Porque você entrega um serviço de valor. Esse é o ponto-chave. Entrega o serviço de valor, administre tudo isso que você vai conseguir triplicar seu faturamento sem ter que trabalhar o triplo para que isso venha acontecer.